Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, continuando, né, o que eu tava falando no último vídeo com vocês. Então, o carro tá aqui, né? Eu estou em outro lugar. O carro está sujo porque usei o carro a semana inteira. Mas vamos lá conversar com vocês hoje sobre o que eu ainda pretendo fazer nesse carro. Bom, basicamente vocês viram, né, no último vídeo, não tem nenhuma novidade já feita, mas assim, uma coisa que eu realmente preciso fazer é baixar essa suspensão. É a primeira coisa assim que tipo é mais urgente, né? Eu até hoje não baixei pelo simples fato que como o carro ainda é carro do dia a dia, eu aqui no Paraná a parte de fiscalização é muito complicada, né? Você não tem como mais regularizar boa parte das modificações, né? Se eu não me engano, a suspensão ainda é possível, mas mesmo assim, tá? Então preferi não mexer ainda nessa parte de suspensão. Como o carro é alto, tá tudo certo, acaba não me incomodando. Agora, a segunda parte, deixa eu pegar uma luz aqui para mostrar para vocês, que a gente tinha mostrado no outro vídeo, é a parte de freios, né? O carro ainda tem freio original, pior de tudo, com disco sólido ainda, né? Esse carro ainda, deixa eu mudar aqui, a versão 1.6 ela ainda vem com disco sólido. Então, esse carro é muito fácil de dar fade de freio, muito fácil mesmo, sabe? Então, basicamente assim, você tem que andar muito esperto quando anda com o carro. Ainda mais quando você vai dar algumas voltas assim, tipo na pista ou alguma coisa nesse sentido, né? Ainda falando, né, na parte de suspensão e freio, a minha ideia para esse carro basicamente é continuar usando ela como carro de dia a dia, né? E fazer uma suspensão assim que o carro seja mais firme, né? Em relação à altura, um pouco mais baixo, né? Principalmente assim, traseira, né? Vocês podem ver bem alto ali. Mas assim, tipo, o que mais realmente me incomoda é a rolagem de carroceria, né? O carro ele ainda dobra muito quando você está virando. Então, isso provavelmente seria alguma coisa que eu teria que mexer. Como que eu posso explicar para vocês? Então, provavelmente mexer na carga de amortecedor, carga de mola dianteira também, né? Porque o carro é muito, a dianteira dela é muito, ainda levanta e abaixa muito, né? Quando está arrancando, enfim, mudando de direção. Mas assim, altura final, eu penso deixar, por exemplo, assim, próximo a 2 dedos de caixa de roda pneu, né? A medida de pneu provavelmente vai continuar a mesma, o carro vai continuar com esses pneus, né? Até eles acabarem, né? A ideia de que ainda tenha para esse carro, né, que a suspensão baixar um pouco, mais carga de mola na dianteira, mais um amortecedor trabalhado um pouco melhor também, com um pouquinho mais de carga. Com relação à altura, então, né, 2 dedos de pneu para lama mesmo, mantém a mesma medida dos pneus. Não sei ainda se continuarei com essas rodas, se for para usar na pista. Se for para usar na rua, sim, vai continuar desse jeito mesmo. Não tenho por que trocar. Freio. A minha ideia é, digamos assim, colocar provisoriamente, né, um kit com pinça de Santana, que é maior, né, a maior pinça Volkswagen, com disco de 256 milímetros, também disco de Santana ventilado. E por enquanto na traseira deixar o tambor. Se eu não me engano, as sapatas do Santana também são maiores, então vão ajudar, né, na frenagem também. É uma ideia, mas assim, o meu sonho mesmo, assim, parte de freio seria colocar disco na traseira quando eu conseguisse colocar uma pinça de 4 pistões na dianteira. Vou deixar uma foto do carro do Thiago Kifuri, que na época ele usava com uma pinça Wilwood, 4 pistões, que pra mim era sensacional. E na parte dianteira aqui, como eu já tinha falado pra vocês, né, o carro é totalmente original ainda. Algumas coisas que eu tenho intenção de fazer, seja para andar na rua ou seja para andar na pista, né? Eu não tenho intenção de mexer nesse motor por hora. Eu acho que não tem necessidade, sabe? Se for usar na pista, eu quero um carro máximo confiável possível, então não vejo por que mexer em parte de aumentar a potência e tal, porque assim, eu também preciso desenvolver o meu lado como motorista também dentro da pista, né?
E eu acho que a única coisa que é capaz de fazer isso, além de você fazer um curso, alguma coisa, é você estar na pista praticando, né? Então não vejo por que mexer nisso. A única coisa que provavelmente eu vá fazer é melhorar um pouco a giclagem da carburação, porque eu quero colocar um 4 em 1 dimensionado, né? Então bem feitinho, tudo certinho, para o carro ter, assim, digamos assim, um pouco mais de ar, né? E isso, consequentemente, no aspirado vem um pouco de potência. Um sonho que eu tenho para esse carro, quero muito ainda realizar, é colocar uma direção hidráulica. Só que eu não quero colocar a direção hidráulica dos Gols mais novos, G2 e G3, porque a bomba, no caso, ela vem aqui no lugar aqui do alternador e o alternador desce para baixo aqui. Eu particularmente não sou fã disso. Eu acho que você mexe com muita coisa do carro, né? Então a minha ideia seria colocar a direção hidráulica do próprio Gol mesmo, né? Da linha quadrada, que a bomba vai lá para baixo. Então assim, e o reservatório, né, dele fica aqui, né? E assim, muita gente fala, mas não precisa, é leve, a direção é tudo certo, né? Não precisaria fazer isso para a pista. Não, de fato não precisaria. Mas assim, a questão maior, muita gente fala do peso e tal, mas para mim o que muda mesmo é a relação de direção, porque o Gol em si, a direção sem assistência hidráulica, ela é muito desmultiplicada. O que isso significa? Você tem que virar mais o volante para a roda esterçar mais. Então, na direção hidráulica você teria que esterçar menos e a roda já teria, digamos assim, uma mudança de direção maior. Então, isso me incomoda e assim, desde que eu andei com o carro pela primeira vez, eu tô acostumado com o primeiro carro que eu tive, né, e ainda tenho até hoje, é um Fusca. E o Fusca tem uma caixa de direção bem direta. Então, e assim, a maioria dos carros mais novos, né, são dessa forma para justamente compensar o peso, né, não ficar tão pesado, né, a direção sem assistência. Então, é uma coisa que provavelmente eu vou mexer mais para frente, e pretendo colocar, assim, tipo, se for para usar na pista, já vai ser muito legal, mas se eu for ficar com esse carro, porque eu não tenho planos de vender, para usar na rua principalmente. Acabou dando uma travadinha na câmera aqui, então vamos voltar a falar sobre a questão da direção. Eu estava conversando com um amigo, Thiago, e ele comentou, né, que no Gol que ele usa para pista, ele não sente falta assim dessa demora da direção. Tipo, não que a direção não demore, né, mas assim, tipo, principalmente por causa do acerto de suspensão do carro dele, né? Então a direção tem os inputs muito mais rápidos, né? Porque justamente a suspensão ajuda o carro a contornar. Então assim, se eu for transformar esse carro realmente em um carro de pista, só pista, provavelmente eu faço alguma coisa nesse sentido. Mas se não, eu vou acabar correndo para a direção hidráulica mesmo, né? Que eu acho que vai atender bem. E também uma outra questão, no futuro, depois que essa febre da pista passar, porque assim, a minha ideia é mais pra frente, quando sobrar um pouco mais de dinheiro, eu tenho um outro carro que eu quero comprar antes, comprar um Gol ou geração 3 ou geração 4, AP 1.6 ou 1.8, já completo de fábrica, para usar como um carro de pista, né? Porque daí já é a carroceria menor, é um carro já mais, digamos assim, mais pronto do que ter que colocar dinheiro nesse carro aqui, né? Então eu acho que a conta vai acabar fechando melhor e esse carro vai ser exclusivamente um carro de rua. E com a direção hidráulica, a minha ideia no futuro é deixar a suspensão bem feitinha, tudo certinho também assim, não tão agressiva no quesito cambagem, essas coisas, mas para ser um carro gostoso de viajar e turbinar esse carro. Também, eu sempre falo isso, eu fujo muito da questão de números de super trunfo, né? Então, a minha ideia não é montar um foguete de 500, 600 cavalos, não. É montar, provavelmente, ela injetada, né? Com uma Fiotec, tocando, né? A parte de injeção, ignição, toda essa parte. Principalmente, um carro confiável, acima de tudo. Então, eu penso uma turbina K16, acho que é a K16, se eu não me engano, que é uma receita já bem antiga e que funciona bem. O carro não vim no máximo aí 150, 160 cavalos aí com uma pressão baixa.
não penso em forjar motor, não penso em nada nesse sentido. Provavelmente tem que abrir, né? Porque eu não sei quantos mil quilômetros esse motor já tem nas costas, mas alguma coisa nesse sentido. É simples, confiável, bem feito para o carro realmente não incomodar. E assim, para ter também o meu primeiro AP Turbo, né? Eu sempre falo que quero fazer ele com escape normal, direto até o final. Direto não, com escape feito até o final com abafador. E tenho muita vontade de ter uma wastegate aberta para a atmosfera, né? Para a hora que o turbo entra, fazer aquele barulho. Não sei quanto isso é viável de fazer, mas seria uma vontade muito grande. E falando sobre a interna do carro, confesso para vocês que assim, parte de painel, possivelmente eu não faria nada, sabe? Eu manteria ainda o painel do modelo CL, mesmo que não é o painel satélite, né? Provavelmente a única coisa que eu faria, não sei se vocês vão conseguir ver porque eu já estou quase sem luz aqui, mas é embaixo do console, ali embaixo, na parte de baixo do rádio ali, eu faria um suporte para injeção programável. E uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer ainda é colocar um jogo de banco recaro nela, com o recaro de Gol GTI, né, com toda a padronagem em cinza e azul. Não sei porquê, mas é a cor que eu acho que ficaria mais bonito. Não queria colocar o vermelho, mas mantendo toda a cara de CL dela, né? O painel de CL, ou os forros de porta, porque os delas são bem bons ainda, que a gente falou no último vídeo, né? Então, provavelmente eu manteria os mesmos. Não tenho porquê mexer para manter ainda a carinha dela, né? Eu já coloquei o rack e tudo, que são coisas que digamos assim, tiram um pouco a cara do modelo mais básico. Só que eu simplesmente não consigo gostar desse carro sem os racks de teto. Então acho que seriam esses as principais modificações, né, que eu faria. Não faria nada assim mais, digamos assim, diferente no carro. Muita gente pode achar que tipo, mas está fazendo igual o projeto de outras pessoas e tal. Não vejo assim, não tenho falar o que eu tô copiando, nada. É assim, eu nunca imaginei ter esse carro. Ele acabou vindo para mim por uma oportunidade e em cima disso eu tô pensando o que eu posso fazer, né? Então já pensei em pôr banco concha, já usei banco concha. Eu vou ver se eu acho a foto e coloco para vocês. Mas eu acho que assim, eu só colocaria de novo, que nem eu falei para vocês, se eu for usar em definitivo esse carro para pista, né? Então tudo vai depender, né, dos próximos anos, como for fazendo, como os projetos, né, as prioridades, e eu vou compartilhando com vocês conforme isso for acontecendo. Então, deixando um resumo, hoje é meu carro de dia a dia, por isso que não consigo, não posso baixar ela muito e deixar a suspensão muito dura, porque senão eu não tenho um carro que dá para usar na rua. Então eu faço track days com ela assim mesmo, e me divirto muito. Mas assim, sempre tentando colocar margem para melhorar coisas que não afetem também o fato de eu usar ela todo dia. Então, como eu falei para vocês, próximas modificações dos freios de Santana, eu consigo ainda usar por causa das rodas 15, daí eu não consigo mais usar as rodas 13, mas está tudo bem. Parte de arrefecimento, né, que eu vou compartilhar depois com vocês num outro vídeo, que eu tô fazendo toda a parte de limpeza, né, o carro ficou muito tempo sem usar fluido, então eu tô agora fazendo toda a parte de limpar o sistema, tirar a ferrugem para poder usar de novo, né, o fluido, e possivelmente só um grauzinho na suspensão. E assim, enquanto eu utilizar o carro para rua, vai ser isso. Se eu conseguir achar um kit bom, uma direção hidráulica, eu vou colocar, e assim, vai ser esse o setup. A partir do momento que comprei um outro carro para usar de dia a dia, aí eu vou para a parte mais séria, assim, que daí é a parte de escapamento, a parte de baixar mesmo a suspensão mais e deixar ela mais firme, né, para pista, mexendo em cambagem, mexendo em caster, mexendo em tudo isso, para o carro ficar um carro mais, digamos assim, entre aspas, bem aspas mesmo, competitivo. Que nem eu falei, não vou mexer na parte de mecânica, vai ser 1.6, mas vou para essa parte de acerto de carburação e o escapamento 4 em 1. E basicamente vai ser isso. E daí no futuro, se ainda tiver com o carro, que nem eu falei, não tem intenção de vender. Mas se acontecer, paciência. Se eu continuar com o carro, turbinar ela para ser um carro gostoso de viajar e curtir, né? Então é isso, galera. Eu acho que de modificações que esse carro ainda tá
tá previsto fazer é isso, e conforme todas as coisas forem acontecendo eu vou compartilhando com vocês. Não vou deixar prazos aqui porque que nem eu falei, né? Eu acho que é um ritmo totalmente diferente do que a maioria dos canais do YouTube fazem. Eu estou compartilhando com vocês conforme eu vou fazendo as coisas mesmo. E a principal ideia é compartilhar com vocês que o mais importante do que qualquer coisa é você se divertir com o carro que você tem, seja lá o que você queira fazer.